vamos ver um pouquinho o que aconteceu na pandemia. O que aconteceu e ainda acontece, né? Porque, infelizmente, nós ainda não estamos livres da pandemia. 2020, 2021 foi um terror. 2022 foi muito complicado para a maioria dos professores, porque era presencial, era híbrido, o momento era uma confusão. Eu ouvi vários relatos nesse sentido. E como viver dessa forma? Então, dentro da pandemia, o que aconteceu para que os professores sobrevivessem e continuassem atuando no magistério? E é interessante que ontem eu conversava com a Letícia e a gente falava, ela como professora que está atuando dizia, e ainda a gente ouve de pais que dizem, os professores estão em casa, estão de boa, e estão reclamando do quê? Né? Então, dentro da pandemia, o que aconteceu? A gente sabe que, pelo menos a faixa etária da minha idade para cima, aliás, dos 40 anos para cima, não é tão expert na informática. E nós temos um grande número de professores que estão nessa faixa etária e que, de repente, tiveram que reinventar para continuar dando aula, teve que se reorganizar os seus conteúdos, saiu da sala física para um ambiente, como é que eu diria, um ambiente online, né? E como fazer isso? Eu ouvi relato de professores que disseram que davam medo, davam uma crise, porque não estava conseguindo, e tudo isso aconteceu sem nenhum preparo, tá? Porque ninguém esperava que a pandemia fosse acontecer, mas aconteceu. E simplesmente, o que aconteceu? Muitos professores, a maioria dos professores tiveram que se virar, né? A aula precisava ser continuada a ser dada, como vai ser dada. Então, eu ouvi relato de professores assim, dizendo assim, eu tinha um momento que eu entrava num desespero tão grande, que eu me trancava no quarto, eu me trancava no banheiro, chorava. Depois eu ia, tomava um banho, vamos lá, não dá para eu desistir disso aqui, eu tenho que continuar. Então, foi muito complicado para a maioria dos professores se reinventar. Tem um lado positivo? Sem dúvida que tem um lado positivo, mas não dessa forma, né? Porque não foi fácil como a mídia transpareceu que fosse, né? Como você falou, a gente saiu da escola, foi um final de semana, eu recebi a mensagem lá no WhatsApp, ninguém vai voltar mais. E o pensamento de todos é, o que a gente vai fazer agora? Da onde é que a gente vai partir? Sem preparo, sem um plano. Muitas vezes, alguns professores nem tinham um notebook que pudesse adequar as metodologias que a gente ia precisar utilizar. Nem tinha uma internet adequada, programas para poder gravar os vídeos, utilizando seus próprios meios, telefone e outros, para poder fazer contato também com os alunos. Né? Porque o trabalho da escola, que a gente supostamente sairia e deixaria lá, veio todo para a nossa residência. E aí começou essa mistura de casa, vida familiar e vida escolar ao mesmo tempo para o professor administrar. Né? Eu, por exemplo, não tenho filhos ainda, mas eu tenho colegas que tinham 2, 3 filhos. E como fazer as crianças entenderem que naquele momento você estava num momento de aula, dedicando o tempo que você tinha em casa para ajudar outras crianças. Então, assim, continua sendo, como a gente falou, um desafio enorme. Porque até aí também as crianças perderam o hábito, né, o convívio escolar. Então, 2021 foi um desafio enorme, porque ficou híbrido. 2022, a gente voltou para o presencial, mas a gente teve que lidar com os novos alunos que nós iríamos receber. Uhum. O professor Eduardo está dizendo que eu penso que durante a pandemia nós fomos escravizados
Mas alguns grandes grupos educacionais adoraram a pandemia. Menos custos fixos em sala de aula e professor arcando com tudo, internet, equipamento, se capacitar e por aí vai, muitas outras coisas. Então, foi realmente algo extremamente difícil, né? Mas que aconteceu e a gente vivenciou, viu, assistiu muito isso acontecendo. Quero dar um oi para a professora Glória. Glória é uma grande assistente social, lá do Rio de Janeiro também, que eu conheço, tem um carinho muito grande, que é uma pessoa muito carismática, né? Grande educadora. Ela trabalha na mesma escola que eu trabalhava quando eu estava no Rio de Janeiro. A Maria do Nazaré, ela fala, vamos só colocar aqui, pensar também que o professor leva trabalho para casa, o professor não trabalha só na escola. Exatamente, Maria do Nazaré. Se tem uma categoria que não sai do trabalho e deixa o trabalho, são os professores. Não tem como, ele leva trabalho para casa. Por mais que o professor seja o mais organizado possível, o mínimo de trabalho ele leva, né? Porque ele quer dar o melhor dele. Então, o Pedro Henrique falou aqui assim, a pandemia trouxe algo inovador para a educação, mais uma mudança brusca de um método para o outro. E é exatamente isso que foi o que aconteceu. Tem os seus pontos positivos, mas a mudança brusca foi difícil para muitos de nós. Outro grande desafio dentro da pandemia foi manter os alunos motivados. Meu Deus, eu fico imaginando, não estava em sala de aula durante a pandemia, mas eu fico imaginando se no presencial já é difícil, imagina no online, né? Você prender a atenção do aluno, os professores que estão aí podem colocar no chat como é que foi isso para eles, como foi viver isso. Professora Alexandra, foi minha professora muito querida, minha supervisora. Que alegria ter você aqui. Prazer enorme. Então, como é que foi manter os alunos motivados de forma online? Foi fácil para você, Letícia? Não, claro que não. É difícil você competir com as outras coisas que a sociedade, a mídia oferece com o sistema que era virtual. Muitas vezes o aluno entrava, o aluno estava só o nomezinho dele e a gente sabia que ele estava do outro lado, dormindo, jogando. Eu tinha as minhas estratégias, né? Porque, na verdade, você não podia obrigar o aluno a abrir a câmera dele, né? Você tinha que, como é que eu vou explicar? Pensar que ele estava lá do outro lado, fazendo o papel dele. Mesmo sabendo que ele não estava. Às vezes, quando você chamava pelo nome, você conseguia pegar aquele aluno. Então, eu tinha uma didática para usar com eles. Todo mundo entrava, todo mundo colocava o nome, mas na hora das minhas correções, eu chamava eles pelos nomes, né? Porque como eu já conhecia o grupo, eu chamava pelo nome para eu ter certeza que aquele aluno estava lá junto comigo. Às vezes, alguns alunos rateavam, mas foi muito difícil. Primeiro, de manhã, acordar de manhã, muitos pais saíam para trabalhar e deixavam os alunos deixavam os pais saírem e voltavam para dormir. E se a gente se colocar em algum momento no lugar do aluno, os adolescentes fazem isso mesmo. Uhum. Né? Eu tinha uma aluna que falava, ô tia, eu acordava 5 minutos antes da senhora colocar o link. Aí eu falei para ela assim, ela contou isso para o grupo, né? E eu perguntei a ela assim, como assim? 5 minutos? Tia, de pijama. O café da manhã estava do lado e eu dava um salto da cama, o computador já tudo arrumadinho, eu dava um salto da cama. Então, eram enormes desafios. A televisão, os games, o celular foi uma ferramenta muito útil na pandemia para alguns,
mas para as crianças foi um momento de distração. Não só as crianças, os adolescentes, foi um momento de distração. Um minutinho eu tô na aula e um minutinho eu tô no jogo. E se aí você não tinha alguém do outro lado para fiscalizar se esse aluno estava realmente participando da aula, você não tinha certeza. Com certeza ele estava fazendo outra coisa, né? Então, é um desafio até hoje, como você disse. Se no presencial é um desafio enorme que a gente agora está enfrentando, com atividades criativas, diferenciadas, usando outras metodologias, no online foi um desafio maior ainda, fazer com que aquele aluno pudesse entender que aquele momento era necessário e que a gente agora ia se ver apenas pela tela e não mais fisicamente. Eu ouvi de 2 professores, Letícia, falando dessa questão da motivação, também a preocupação. 2 professores que me diziam, eu sei que quase metade dos meus alunos não tem acesso às aulas que estão sendo projetadas. Não tem um celular, não tem uma internet, então a gente faz de conta que ensina, atribui uma nota e o bonde que segue. Então, isso é muito complicado, porque para a grande maioria dos professores, para a grande maioria dos educadores, pelo menos dos que eu conheço, fazer de conta é uma coisa que mexe. Mexe muito, porque parece que está mentindo para ele mesmo, está mentindo para o aluno. Eu vou aproveitar essa sua fala e eu me recordo que no presencial mesmo, né? Eu escutei uma fala de alguém onde eu fui fazer escolhas da minha disciplina e a pessoa falou justamente essa fala que você trouxe aí. Você finge que ensina e eles fingem que aprendem. Aí eu falei para ela assim, pode ser que para alguns seja assim, mas para a maioria que eu conheço, isso traz uma insatisfação muito grande, porque a gente não se formou para isso. Para fazer de conta. Para fazer de conta. Então, nesse período da pandemia, a gente tinha noção que muitos alunos não tinham condição. E a gente criou várias estratégias. Entrega de apostila, que você também não tinha certeza se o aluno era o aluno que estava fazendo, se realmente o aluno estava aprendendo. Você preparava uma apostila, que era o que tinha sido determinado para você, você entregava essa apostila chegava na mão do aluno de forma presencial, mas e o feedback? Para saber se realmente que aquilo que você colocou, esse aluno adquiriu de conhecimento. Então, nesse período pandêmico, a gente tinha famílias que só tinham um celular para 3 alunos da mesma escola, pais que precisavam... Eu tive casos na minha turma que eu tinha pais que eles trabalhavam o dia todo. E aí entra a nossa parte de professor também, de, em determinados momentos, tentar entender essa situação, né? Claro, não eram todos, mas a gente tem que deixar registrado que existia uma parte considerável que não tinha esse acesso. E era muito triste, Marlene, porque algumas crianças queriam, existiam aqueles que não queriam, que queriam se aproveitar daquela situação. Mas existiam crianças que queriam e a gente não tinha como fazer nada. Então, para o professor, para a maioria que a gente conhece, os professores que são comprometidos, que querem o melhor, que acreditam na educação como meio de mudança para a nossa sociedade, isso é uma coisa muito triste. E eu vou dizer, eu me frustrei várias vezes por esse motivo, de querer chegar aqui, aquele assunto, aquele conteúdo, que o meu aluno tivesse a mesma oportunidade, mas eu não podia fazer nada. Eu estava de pés e mãos atadas para essa situação. Isso gera uma angústia muito grande. Faz muito tempo que eu não estou em sala de aula. Eu, na verdade, fiquei poucos anos em sala de aula. Depois, basicamente, foi coordenação pedagógica e direção de escola. Mas eu me lembro que, no tempo que eu estava em sala de aula, quando eu sentia que... Eu me cobrava muito.
E quando eu sentia que eu não dava, que eu não conseguia chegar no meu aluno, que eu não conseguia transmitir aquilo que era preciso, eu me cobrava. Então, eu imagino que nesse tempo de pandemia, que você sabe que aí está sendo para 90%, se não for mais, um faz de conta, é muito complicado lidar com isso. Então, viver com essa insatisfação, não tem como você ficar, ai, que legal, estou bem. Você não está bem. Insatisfação, incerteza, frustração, medo de você não estar fazendo certo, ter que ensinar, como a Luciana Moraes colocou, e aprender ao mesmo tempo, que foi o que a maioria fez, desde o professor mais novo ao professor com mais idade, com mais experiência. Porque eu também fui acometida por essa situação. Eu não sabia mexer com nada, praticamente, de tecnologia, para fazer vídeos. E eu acho legal, porque, assim, eu poderia pegar vídeos que já tinham prontos na internet, na época, mas quando eu comecei a usar esses vídeos, eu vi que a minha turma tinha uma certa dificuldade. E eu precisei fazer uma adaptação da sala de aula para os vídeos. Então, eu comecei a assistir vídeos de outros professores que ensinavam, porque aí, quando teve esse boom, começou a aparecer alguns professores que já dominavam isso, ensinando para os outros. Então, assim, legal. Um ponto positivo foi a troca de experiência. Eu aprendi com uma outra professora que estava ensinando na internet para eu poder produzir os meus, dos meus jeitos. Então, assim, a gente teve muitos entraves, mas a gente teve alguns desafios que a gente precisou superar por nós e pelos alunos também. Exato. Outra grande dificuldade, facilidade e dificuldade, diria que tem os dois lados, é ter os pais em sala de aula. Porque, finalmente, a gente tem uma dificuldade muito grande de trazer os pais para a escola, né? E, geralmente, os pais, eu reclamava muito isso no tempo que eu estava na direção de escola, que os pais que vinham, estavam sempre ali, eram crianças que não tinham problema nenhum. Exatamente porque os pais estavam lá e eles não tinham problema, né? Mas os pais que a gente precisava mesmo que estivessem, não estavam. E, de repente, uma coisa boa que teve na pandemia foi de ter, eu digo, boa e ruim, os dois lados, foi de ter esses pais presentes na sala de aula, né? Porque ele estava ali, tinha que ajudar os filhos, a grande maioria, tinha que ajudar os filhos, auxiliar os filhos ali com a tecnologia, apesar que essa meninada muitas vezes sabe muito mais do que nós, mas ter esses pais dentro de sala de aula foi bastante interessante, eu ouvi isso de vários professores. Por outro lado, foi desafio, porque você tinha o pai ali que não se conformava de ser só um mediador do seu filho. E muitas vezes queria dar pitaco na aula que o professor estava dando, queria ensinar o professor a dar aula. Eu ouvi vários relatos nesse sentido. Interrompia, eu tive muitas vezes pais que... Tive pais que aprenderam junto com as crianças, né? Porque a minha realidade de turma de 5º ano, eu tenho alguns pais que não chegaram até essa escolaridade. Então, alguns gostaram, outros viram o quanto era difícil o trabalho. Se com um eles tinham trabalho, imagine com 34, 35 em sala. Mas existiam outros que esqueciam que a gente estava numa sala com vários alunos e, às vezes, queriam, muitas vezes, a aula particular. Queria que o professor desse atenção específica para aquela criança, para o seu filho. A professora Tânia está colocando, eu tive que me atualizar com informações para que pudesse atender a necessidade dos alunos e da minha também. Se renovar para dar minhas aulas. Esse foi uma coisa que todos, em geral, tiveram que fazer, né? A professora Antônia, lá do Rio, ela trabalha com crianças surdas e ouvintes, trabalhamos juntas. Ela dizia, e os alunos surdos? Tínhamos que fazer muitas adaptações, sem material disponível. Tive que fazer muitas pesquisas
e nem todo o conteúdo eu encontrava disponível na internet voltado para o surdo. Então, imagina a grande dificuldade. Mas eu quero aproveitar a fala da Antônia, conhecida como Tunica, a professora Tunica. A Tunica, ela, durante esse período de pandemia, que tinham os pais dentro de sala de aula, ela partilhou isso com a gente, ela teve uma experiência que foi muito significativa. Porque qual é a dificuldade de muitos dos pais que estão ali no colégio, ali no Inosel, onde estava atuando, era o nível de instrução dos pais. Pais com Fundamental 1 no máximo. E aí chegava a dificuldade de acompanhar, de ensinar esses filhos, ali, auxiliá-los nas tarefas, né? E a Tunica, ela compartilhava isso com a gente. Houve um dia que, no começo, ela se sentiu muito incomodada, desafiada, assim, e com certo receio. Falei, e agora? Como é que eu dou aula? Como é que eu não faço? Mas venceu esse medo e foi. E, no final, ela teve um testemunho assim, que eu achei fantástico. De uma mãe que pediu para ficar com ela no final da aula e partilhou. E falou assim, professora, eu queria agradecer. Porque eu sou semi-analfabeta e assistindo às suas aulas, acompanhando as suas aulas, eu basicamente fui sendo alfabetizada também. Então, a Tunica partilhava isso com uma alegria e eu aqui de longe, eu vibrei com isso. Falei, olha que legal. Então, foi uma coisa boa que aconteceu de possibilitar, acredito que não tenha sido só a Tunica, mas possibilitar a educação inicial, a alfabetização para muitos pais que, infelizmente, nós ainda vivemos num país de analfabetismo muito alto. E teve seu ponto positivo também, né, Marlene? Porque muitos pais puderam conhecer o trabalho do professor. Uhum. E ver o quanto às vezes é desgastante, quanto às vezes o professor quer fazer, mas às vezes ele não consegue. Como é que o professor costuma lidar com aqueles 30 e poucos alunos e muitas vezes 50 no Fundamental. No Fundamental 1 tem um limite até 35 crianças, né? Mas ainda tem no Fundamental 2, com 40, 50 alunos que são inclusos, que precisam de outras adaptações para o estudo. Então, por um lado, a gente teve pais presentes, alguns até que queriam se meter no trabalho do professor, interferir no modo como ele conduzia, mas em contrapartida, eu acho que esse momento também trouxe algumas famílias mais para perto, para reconhecer e ver a importância do professor. Então, se tinha alguns que naquele momento achavam que o professor era desnecessário, uma outra parte passou a ver o professor com outros olhos. Exatamente isso. A professora Margarete, lá do Maranhão, pessoa muito querida, ela fala assim, em 2020 eu trabalhei com os alunos do primeiro ano com aulas gravadas. Já pensou? Veja quantos desafios eu tive. Até transformei a minha sala de casa em sala de aula para gravar os vídeos. E esse é o próximo ponto que a gente ia falar. É ter a aula dentro de casa. Olha, outra dificuldade, né? O professor sai da escola, da sala de aula, e tem que montar uma sala de aula dentro de casa. Mas dentro de casa está a família, né? Às vezes tem criança que está lá, mãe, pai, vem cá. Então, imagina a dificuldade para administrar isso. Não é. E nesse momento tudo acontece. A criança quer colo, o telefone toca, o marido quer alguma coisa no meio da aula, o vizinho chama no portão, na hora que você está gravando, passa o carrinho de pipoca, o cara anunciando alguma coisa. Então, administrar todas essas coisas foi um pouco complicado. Com certeza. E é o que a gente falava, né? Teve ponto positivo? Teve. Então,
Hoje em dia, nós temos a classe dos professores com uma maior habilidade com as tecnologias. E isso provou para ele mesmo, cada professor, que a capacidade de eu posso me superar. Só que a gente precisa ter em mente que cada ser humano é uma caixinha de surpresa. E ninguém é o que é por acaso, né? Cada pessoa tem a sua história. E nem sempre essas histórias facilitou com que ele tivesse essa sacada de fazer essa superação pessoal. Então, se para uns foi relativamente fácil, para outros foi um terror fazer isso. Foi um aborto fazer isso. É uma violência que tiveram que enfrentar. E isso justifica, hoje em dia, o índice de depressão que a gente tem. Existe uma pesquisa realizada pela Nova Escola que mostra que 72% dos educadores tiveram a saúde mental afetada durante a pandemia e hoje estão doentes. Entre as principais, transtornos de ansiedade, estresse ou síndrome de burnout e depressão. Esses são os mais listados entre os professores, assistente de coordenação, coordenação pedagógica, enfim, equipe educativa como um todo. Então, não é bolinho. A gente percebe que 72% é muita gente. Passa de longe da maioria dos professores que estão aí doentes, né? E aí a gente acha que é interessante a gente dar uma olhadinha, ainda que rápido, porque esses conteúdos todos, do transtorno de ansiedade, do síndrome de burnout e a depressão, vocês encontram, né, no meu canal. Tem esses conteúdos todos ali, vocês podem assistir, dar uma olhada nisso. O que é o transtorno de ansiedade? É uma ansiedade exagerada, uma preocupação muito grande, excessiva, dentro de eventos que são cotidianos. E que aparentemente não existiria nenhuma razão para te tirar do prumo, mas tira. Então, quando você se percebe, de repente, vou dar uma aula e começa a perceber que você não está no seu normal, aparece os sintomas, de repente o taque do coração parece que está vindo na boca, né? Você começa a suar frios, transpirar, fica molhada, as pernas bambas, a boca seca, a sensação de que você está infartando, desmaiando. Meu caro, lamento dizer que você está acometido pelo transtorno de ansiedade generalizada. E não é bolinho lidar com isso. Não é fácil lidar com isso. Então, o número de pessoas com ansiedade e depressão, ele está fazendo um pico altíssimo. E aí eu retomo novamente uma fala do Leonardo Abrão, nós estamos no Janeiro Branco, e é o cuidado da saúde mental. E o Leonardo, ele fala muito disso, né? O que acontece com o nosso país que, diferente de todos os países do mundo, Brasil e Estados Unidos está tendo um pique elevadíssimo de depressão com suicídio. É muito alto. Depressão, ansiedade, geralmente está acoplado, é o que a gente chama de... Me fugiu a palavra agora. Esse é resultado da Covid, acabou com a minha memória. Mas a comorbidade, me veio agora. Então, a ansiedade associada à depressão é algo que está muito comum. Então, fica atenta a esses sintomas. De repente, do nada, te vem aquela taquicardia, o coração está muito ruim, está muito acelerado, tremores. Assim, nossa, mas por que eu estou assim? Eu só vou dar uma aula, eu só vou ter uma reunião lá na escola, por que eu estou assim? É sinal que a ansiedade está convivendo aí com você. Outro item é a síndrome de burnout. Dentro dessa viravolta toda que todos os educadores viveram, e eu fico pensando também nos médicos, nos enfermeiros, no tempo de pandemia viveram, é quase impossível não se entrar, não adquirir a síndrome de burnout.
O que é a síndrome? É o nível máximo de estresse. É o transtorno causado especificamente pela estafa profissional. Né? Eu ouvi de uma professora um dia, falou assim, Marlene, antes a gente chegava na escola, a gente dava aula, a gente levava o trabalho para casa, mas a gente ia. Agora o telefone não para de tocar. Né? Eu dou aula, estou dando aula o dia inteiro. Chega à noite, estou jantando, tem aluno me ligando, tem pai de aluno me ligando, está me cobrando a tarefa de tal, ou reclamando porque o filho dele não entendeu isso. Aquilo que você estava falando agora há pouco. Então, essa sobrecarga de atividade aí para o grupo de professores, ela foi intensa. Né? E o primeiro item que a gente falava lá da dupla, tripla jornada de trabalho, aconteceu isso aqui de forma assustadora durante a pandemia. E com o chamado se vira nos 30. Então, é lógico que diante desse quadro, a saúde mental não tem como permanecer saudável. A pessoa vai adoecer. São raros os professores que estão conseguindo passar por essa tempestade toda sem estar doente. Mas aí tem um outro detalhe que eu acho muito importante a gente estar falando. Nem toda pessoa com depressão demonstra que está com depressão. Nem toda pessoa que tem o transtorno de ansiedade, ela mostra que ela tem. Também ouvi de uma professora falando o seguinte, todas as vezes que ela percebe que está chegando aquela coisa ruim, ela chama a auxiliar de sala ou a inspetora de aluno, pede para ficar na sala dela um pouquinho, ela vai para o banheiro, dá uma crise de choro violenta, ela fica uns 10, 15 minutos também se cobrando, porque tem que passar logo, porque ela tem que voltar para a sala de aula, né? Então, isso é algo que está acontecendo muito. As doenças mentais, infelizmente, ela tem um estigma que é muito ruim. Ainda está muito associado à loucura. Teve uma live que eu falei sobre isso, o porquê do estigma das doenças mentais. Tem um histórico no Brasil por conta disso. Então, por conta do preconceito, muita gente esconde até mesmo da família. Gente, nós estamos... É difícil a semana que eu não ouço falar de algum suicídio que aconteceu aqui em Rondônia. E geralmente esse relato, nossa, mas como assim a gente não percebeu nada? A gente não viu, porque ele saía, ele brincava, ele fazia piada. É o que a gente chama de depressão mascarada, em que a pessoa não mostra por medo, por vergonha, por sei lá o quê, tantas outras coisas que só a pessoa sabe dizer, mas que tem muitos professores com a saúde mental comprometida e com vergonha de estar doente, é muito alto. Então eu digo, meus caros professores, não tenham vergonha de dizer, porque se você tivesse, por exemplo, surgiu um câncer na tua vida, você ficou hipertensa, você ia procurar o médico. Você ia procurar fazer um tratamento. Surgiu um problema cardíaco, você ia procurar um tratamento. Então, não vamos deixar, dentro da saúde mental, que a doença se acumule, porque quanto mais tempo passa para começar o tratamento, mais difícil é de curar. E a depressão, que é a chamada doença do século, e que a perspectiva nos próximos anos de pessoas com depressão ela é altíssima, é assustadora, é uma doença psiquiátrica que tende a ser recorrente. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Ela tende a ser recorrente. Uma pessoa que teve, um professor que teve, ou qualquer pessoa que tenha um estado depressivo, viveu um período depressivo, ela tem 50% de chance de ter esse quadro novamente. Se ela teve a segunda reincidência, aumenta para 75% a chance dela ter a terceira crise reincidente. E tendo a terceira crise reincidente, é chamada de doença crônica, ou seja, ela vai ter que tratar disso pelo resto da vida. Vai ter que estar sempre atento. Assim como uma pessoa que teve o câncer. Estou curada.
mas ela sabe que ela está curada, mas todos os anos ela tem que voltar e fazer o check-up novamente. Porque quando ela percebe que alguma coisa está normal, já corre para o tratamento. Na depressão é a mesma coisa. Percebeu que alguma coisa não está legal, busque ajuda. Por conta da vergonha, por conta do preconceito, muita gente sofre calado. Muita gente sofre calado. E os sintomas da depressão é o humor depressivo durante a maior parte do dia, quase todos os dias. Né? O humor depressivo, quando a gente fala de humor depressivo, é aquela tristeza profunda. Depressão não é tristeza porque a tristeza ela tem uma causa. Aconteceu alguma coisa, discuti com o meu chefe, com a minha diretora de escola, eu fiquei muito chateada. Fiquei triste, arrasada, porque eu fui injustiçada. Ok, isso me deixou triste. Mas passado 3, 4 dias, você toca o barco. A depressão, não. A depressão, ela não tem, geralmente, ela não tem uma causa aparente naquele momento. Ela pode ter uma causa dentro da sua história. Ou algum acontecimento que surgiu como um gatilho para que ela viesse à tona. E ela é duradoura. Ela não chega 3, 4 dias, uma semana ela vai embora. Ela permanece, ela fica. A tendência é se isolar, né? Ficar quieto. Então, quando você percebe, é muito interessante isso. Aí é um apelo especificamente para as famílias dos professores e de toda a família como um todo. Percebeu que fulano, embora alegre em determinados momentos, chega um momento que ele se recolhe, se retrai. Eu acho que isso, na verdade, chama a atenção da gente para a grande necessidade da gente reaprender a conviver. Reaprender a prestar atenção nas pessoas que estão perto de nós. O celular é uma bênção, né? Ajuda pra caramba, mas, por outro lado, afasta e muito. A gente olha 10 vezes mais para o celular do que para a pessoa que está do nosso lado. A gente conversa 10 vezes mais com alguém que está bem longe de casa do que com alguém que está ali perto. Então, por conta disso, a depressão não é percebida.